Olá pessoal, aqui é o professor Leandro e hoje a gente vai falar sobre Modal Verbs. Já ouviu falar disso? É bem facinho, prometo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Modal Verbs a gente tem que imaginar como se fosse até uma classe de verbos que são diferentes dos verbos que nós vimos até agora. Nós temos ali, sei lá, 472, chutando um número aí. Tô brincando, o número não foi chutado. A gente tem um monte de verbos em inglês. Nós já vimos algumas regras sobre eles. Então, a gente viu que, por exemplo, os verbos eles se comportam de maneira muito parecida. Quando é no presente, quando é no passado, quando é no futuro. Eles têm sempre a mesma regra, a mesma estrutura. Só que no caso do modal verbs, eles são diferentes dessas regras e estruturas que nós vimos até então. Eles não seguem, por exemplo, a regra da questão do auxiliar. Então, eles não ligam para o auxiliar, eles não têm auxiliar. Eles não seguem a regra então daí do negativo, do interrogativo, já que eles não têm auxiliar. Muitos modal verbs não têm passado ou futuro. Alguns só têm ele mesmo e é isso aí, é o modal verb should. Pronto. Qual é o tempo verbal? Should. Ele não se encaixa em um tempo verbal. E aí foi criada uma categoria que é chamada de modal verbs, que é os verbos modais. Então nós temos em inglês como se fosse assim: todos os verbos em inglês de um lado, modal verbs e verbo to be do outro lado. O verbo to be é um exemplo clássico de modal verb. Se você já está estudando inglês, se você já está aprendendo um pouquinho melhor, você percebeu que o verbo to be ele é bem diferente dos outros verbos que você viu até agora. Né? Então, você pensa lá no verbo comer, no verbo beber, no verbo viajar, ir, andar, todos eles seguem uma estrutura. E o verbo to be ele acaba sendo diferente, né? Tanto que ele tem uma conjugação na primeira pessoa, e aí ele tem uma na segunda pessoa, e aí na terceira pessoa ele tem outra, né? Daí na primeira pessoa do plural ele volta lá para aquela conjugação de qual pessoa? Da segunda. Quer dizer, é muito sem lógica, né? É diferente. Ok? Talvez há uma lógica, mas é bem diferente pra gente quando a gente está estudando inglês. Então os modal verbs, de certa forma, eles se comportam assim, eles têm uma estrutura diferente. Modal verbs é uma categoria de verbo em inglês, então eles seguem uma estrutura diferente da maioria dos verbos. Então a gente tem uma estrutura que funciona para a maioria dos verbos e a gente tem uma estrutura que vai funcionar para esses 7 verbos que nós vamos ver. Esses verbos não usam auxiliar, eles não têm passado, não têm futuro, tá? E às vezes eles não têm a função de ter passado ou futuro, eles estão lá para alterar o sentido de modo da frase. Então eu altero o modo da frase. Cada verbo modal ele tem a sua função e ele tem o seu uso. E aí ele tem a sua tradução também, claro. Ao todo tem 7, mas assim, existem mais, na verdade. Se você for pesquisar na internet, você vai conseguir achar outros. Esses outros que você achar, muitos deles eles estão em desuso. As pessoas não usam tanto eles, ou eles têm situações muito específicas. Então existe um modal ele é utilizado para você convidar as pessoas a fazer algo. Né? Então, eu vou fazer um convite para a pessoa, eu vou usar aquele modal. O problema daquele modal é que, com o uso, com o tempo, aquilo foi meio que ignorado. Então, você tem um modal que ele chama shall. Shall ele é usado para fazer convites. Então, eu vou convidar uma pessoa para ir no cinema. E aí eu falo para ela assim, ó, shall we go to the movies? Essa é a forma correta de fazer um convite para a pessoa. O que os americanos fazem, e a maioria das pessoas que falam inglês fala assim, let's go to the movies. Pronto, já acabou, o shall já morreu. Então alguns acabam sendo meio nem tão usados. Eles vão até situações muito formais. Então se você vê eles sendo usados é porque eles estão numa situação muito formal. A estrutura da frase com o modal verb é mais ou menos assim, que é muito parecida das outras. Sujeito, modal verb, mais um verbo. Então é normal que venha acompanhado de mais um verbo e aí um complemento.
tá bom? Existe a possibilidade de não vir mais um verbo acompanhando, mas ela é rara, mas existe. Sou obrigado a falar. Alguns exemplos de modal verbs. Can, could, may, might, should, must, would. Aqui aqueles que eu falei que já não estão tão em uso. Ought to, shall e will. Eles são considerados modal verbs, mas eles têm uma outra estrutura e às vezes eles realmente acabam simplesmente caindo em desuso. O will vocês conhecem pelo uso do futuro. Nós já estudamos o futuro, então eu tenho certeza que vocês já viram. Se você não lembra, dá uma revisada sobre o futuro. Tá? O will ele aparece lá. Então basicamente é isso. Vamos continuar agora no vídeo fazer o quê? Vamos explicitar o uso de cada um desses modal verbs. É importante a gente ter essa noção do uso de cada modal verb. Vamos continuar então? Então vamos aprender tudo sobre modal verbs. Por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente fala mais sobre e aí eu vou destrinchar cada um para vocês. Beleza, galera? Valeu e até daqui a pouco.